aí, Alexandre, o que diz a psicologia sobre isso? Que cada um tem uma opinião, né? A gente escuta tanto dos outros, mas vamos ouvir a ciência. É claro, a gente não pode pegar os filhos e querer devolver para o útero. Né? Isso é um ponto que faz com que o nascimento do filho, da filha, faça com que vocês desgrudem de alguma forma, e isso dá ar para os dois. Isso dá oxigênio, isso dá vida para ambos, e isso é importante ter essa separação, o que não quer dizer, não tem nada a ver com demonstração de afeto, carinho, ficar grudado em muitos momentos, uma coisa não exclui outra. Mas existe um ponto em que você tem que ter a sua privacidade e, por incrível que pareça, a criança também. Ela também se desenvolve nesses momentos em que ela ali está, de alguma forma, entre aspas, sozinha, tendo que, às vezes, enfrentar suas fantasias, os seus mundos, os seus medos também. Tudo isso é importante. Os adultos não podem ter a criança como aquele que vai ser um salvador, um depósito de esperanças, aquele que você vai pegar aquela criança e ela vai salvar a sua existência. Isso, para a criança, é muito pesado. A gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que dar um espaço para ela. E o adulto, se tiver as suas angústias, procura um outro profissional, né? Procura os colegas, sua rede de apoio. E isso é muito comum, tá, Roberta? Quando aparece no meu consultório pais, uma das primeiras perguntas que eu faço é: onde que é que vocês dormem? Como é que é feita a divisão da casa? Em geral, é muito comum aparecer o quê? Dorme na cama com a gente, ou meu marido vai para a poltrona e eu fico com o filho, ou o contrário também. Né? Ou seja, é mais do que a gente imagina mesmo, né? É mais do que imagina e afeta toda a casa e a dinâmica do casal e da criança. E o que isso pode ocasionar, Alexandre? É sempre isso. Tá? Se depender da filha, ela vai, mas a mãe falando, não, fica comigo. Deixa eu dar um exemplo, então, de um caso clínico meu, que eu posso falar sem identificar. É um homem solteiro, pai solteiro. Ele tinha muita dificuldade de colocar o filho na cama. O filho estava lá fazendo 4 anos já e sempre dormindo juntos os dois. E eu insistindo muito para que cada um tivesse o seu espaço. Roberta, é muito comum que os pais tragam os filhos para cá, mesmo que eles digam assim, não, se eu deixar ele no quarto dele, ele vai chorar. É mais fácil os pais chorarem mesmo. E teve uma situação, Roberta, que esse caso evoluiu, avançou, e a criança foi para o quarto. Ela conseguiu ir para o quarto dela, com 4 anos de idade. Sabe o que essa criança fez? Ela providenciou fechar a porta, para o pai não ir buscá-la. 4 anos de idade, já tentando ali, agora é que esse é meu quarto. Encostou a porta, né? Não trancou, mas só o ato metafórico, simbólico. Dela, né? A criança precisa desse espaço. E se não, o que a gente pode estar prejudicando no desenvolvimento dessa criança? Várias coisas no desenvolvimento atrapalha. Você pode fazer com que a criança seja muito apegada e dependente, correndo risco, não é regra geral, de depois ter relações abusivas, porque ela vai precisar de alguém que faça as coisas por ela. Ela não vai saber lidar com as coisas sozinha, né? Ela vai ter dificuldade, pode ter dificuldade também com a sexualidade, porque ela pode ficar confusa quanto à questão do desenvolvimento sexual dela, né? Porque a cama do casal é para o homem e a mulher, não é para a criança. Então a criança pode ter essas dificuldades também. Ela pode ter também alguns comportamentos em que ela não evolui, como por exemplo, ficar ali com a chupeta, mamadeira por muito tempo. Isso pode afetar inclusive o físico, né? A arcada dentária, etc. Então são algumas das consequências. E ela também, se tiver ocupando esse lugar, porque o pai e a mãe estão angustiados e traz ela para ele, a criança pode ter sintomas como refluxo, vitíligo, queda de cabelo, psoríase, insônia e grande dependência. Porque como é que a gente lida com a criança que tem medo? A gente insiste, porque a gente também tem medo de traumatizar os filhos no oposto, Alexandre. Muitas vezes quando isso aparece no consultório também, por exemplo, mas é bem simples, a criança tem medo de escuro. Só que a criança, pessoal, ela precisa da sua presença nem sempre física. Olha alguns casos que acontecem que eu posso trazer aqui. Às vezes a criança vai para o quarto dela, está tudo escuro. E aí, às vezes, eu até recomendo que ela pergunte para o pai, pai, tá aí, mãe? E os pais no escuro, em outro cômodo, falam, tô vivo, tô bem, não te abandonei, continua aqui. Se precisar, você chama, eu vou.
né? Então, assim, medos, fantasias, né? Alguns sentimentos de solidão, alguns pesadelos, crianças todas vão ter. Isso é parte do desenvolvimento de todos nós. Não existe ninguém imune ao medo. Pelo contrário, o medo é até educativo. Porque o pai pode ir, inclusive, fazer esse trabalho com a criança que tem medo. Olha, você pode dormir aqui, você não vai ser abandonada. Porque, sabe, Roberta, é muito comum na fantasia de crianças acreditar que dormir é morrer. Então ela não sabe o que vai acontecer quando ela dormir, se ela vai acordar, se os pais vão continuar lá. Então acalmar o coração da criança é parte do processo de saúde mental. O que eu acho muito interessante é um comentário que a Sheila disse, que os filhos crescem muito rápido, é o que todo mundo pensa, é o sentimento de todo mundo. E ao mesmo tempo a nossa vida está muito corrida, a gente trabalha fora e quer aproveitar ao máximo os pequenos. Às vezes você vai ter esse momento de assistir um filme com eles na cama, fazer um jogo, né? Não tem problema de ser algo casual, teve um pesadelo, vai para a cama dos pais, ou está com alguma situação de que é aquele dia cansativo que ninguém se viu, dormir junto nesse dia. Não é uma proibição nesse sentido, é uma recomendação de que você consiga cada um ter o seu espaço, o seu lugar. Isso é fundamental, fazer esse corte do cordão umbilical, vamos dizer assim, isso é importante para ambos, para todos, não é algo ruim. Você não está sendo um pai ou uma mãe pior se você coloca certos limites no seu filho, mas em você também. Pelo contrário, isso é muito educativo, isso é importante para a saúde mental em geral, né? Então, essa é a questão. Eu já dormi e confesso que dormi a vida inteira, até casar. Não era rotina, uma vez ou outra eu entrava no meio da cama ali do meu pai e da minha mãe até o dia de casar. E ao mesmo tempo, Alexandre, fica também essa memória afetiva, né? Como é que a gente justifica isso? Fica a memória afetiva. A Beth tem nem vergonha para te contar, Eu tenho vergonha, gente, eu sou muito transparente, falo mesmo. Que ela dormiu a vida inteira. Eu voltava das baladas e ainda falava, chega pra lá, pai, Olha chega pra lá, mãe, só. entrava no meio. Aí você atrapalhava a balada dos Eles amavam. Amavam, claro. Se eu perguntar pra minha mãe, ela vai responder que amava. Tem a memória afetiva porque realmente tem esse momento de aconchego, de você sentir o quê? Acolhido, de você ter como uma espécie de casulo, né, Roberto? Vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que há o risco de gerar o quê? Como eu disse, né? Uma espécie de insegurança, uma dificuldade, né? De lidar com as coisas sozinhos, indecisões, né? Isso tudo pode atrapalhar. Não é regra geral e fazer isso vai acontecer aquilo, mas é importante mesmo que cada um tenha o seu espaço. Inclusive, Roberta, como eu estava comentando antes com você, às vezes numa consulta eu pergunto onde é que está a escova de dente de cada um da casa, onde é que ficam as roupas íntimas de todo mundo, onde é que ficam as toalhas. Cada coisa no seu lugar, porque né? isso mostra como funciona a vida em família. Joelma Santos falou, psicólogo direto e claro, amei. Obrigada. Obrigado. Temos uma terapia hoje.